Desde o início da história, reis, imperadores e generais acreditaram que suas vontades moldariam o destino do mundo, mas todos, sem exceção, encontraram um inimigo silencioso e implacável: a geografia. Não importa a bravura dos soldados, a disciplina dos exércitos ou o brilho da estratégia, a terra não se curva, o mar não negocia, o deserto não tem piedade, as montanhas permanecem imóveis, como juízes eternos que decidem o curso das guerras. Olá! Seja bem-vindo ao canal Geomancer, um canal dedicado ao ensino de geografia e geopolítica. Peço a gentileza a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e peço que me ajude a realizar o meu sonho, que é atingir a marca dos 100 mil inscritos e obter aquela linda plaquinha que o YouTube dá. Vamos lá! Muitos acreditam que a história é decidida apenas pela força dos homens, mas, quando observamos os grandes momentos da humanidade, percebemos que o verdadeiro árbitro da guerra é o próprio planeta. Os generais planejam, mas são os rios, os mares, as selvas e os invernos que ditam a sentença final. No século XIII, Kublai Khan, neto de Genghis, comandava o maior império já visto até então, dos mares da China às estepes da Rússia. Sua bandeira se erguia triunfante e, como se não bastasse, ele decidiu conquistar também o Japão. Para isso, reuniu milhares de navios e guerreiros. Era a tentativa de transformar o arquipélago em mais uma província da Mongólia, mas os mongóis não conheciam a fúria dos mares do Pacífico. Quando a frota se aproximou, tempestades violentas, tufões de proporções apocalípticas surgiram do nada. Navios se despedaçaram, guerreiros se afogaram, e o que era para ser a expansão definitiva do império terminou em tragédia. O Japão chamou esse evento divino de kamikaze. Não foram os samurais que derrotaram os mongóis, foi o oceano, lembrando à humanidade que o mar é o maior dos impérios. Séculos depois, em 1588, a Espanha, que dominava terras do Novo Mundo e riquezas incalculáveis, reuniu sua formosa armada invencível para subjugar a Inglaterra. Mais de 130 navios, milhares de soldados e canhões navegavam rumo ao Canal da Mancha. Mas o mar, novamente, mostrou sua soberania. Ventos contrários, tempestades implacáveis e correntes traiçoeiras despedaçaram a frota espanhola. A Inglaterra não venceu sozinha. O oceano lutou ao lado dela. O resultado foi histórico. A Espanha perdeu o domínio dos mares e a Inglaterra iniciou o caminho que a levaria a construir o maior império marítimo da história. As montanhas também são muralhas naturais, que desafiam a arrogância dos homens. Em 218 a.C., Aníbal Barca, general cartaginês, ousou o impensável: atravessar os Alpes com dezenas de milhares de soldados e até elefantes de guerra para atacar Roma por um flanco inesperado. O efeito foi extraordinário, mas o preço foi terrível. Neves eternas, avalanches e precipícios cobraram a vida de milhares de guerreiros antes mesmo que enfrentassem o inimigo. Hannibal chegou à Península Itálica, sim, mas enfraquecido, exausto, já derrotado pela geografia. Séculos depois, os Alpes seriam palcos de outro desafio: Napoleão Bonaparte. No início do século XIX, Napoleão cruzou as montanhas para atacar a Itália e demonstrar seu gênio militar. Mas quando se voltou para a Rússia, em 1812, o imperador francês encontrou um inimigo muito mais poderoso. Sua grande armée, composta por mais de 600 mil soldados, marchou até Moscou, confiantes da vitória. Mas os russos recuavam e queimavam tudo em seu caminho, deixando apenas destruição. E quando o inverno chegou, a geografia determinou sua sentença. As temperaturas despencaram, o frio congelou, armas, cavalos e homens, a fome e a exaustão dizimaram o exército. Apenas cerca de 30 mil soldados retornaram vivos. Napoleão não foi derrotado pelos russos, foi derrotado pelo inverno. E a história se repetiria em 1941, quando Adolf Hitler lançou a Operação Barbarossa. 3 milhões de soldados alemães cruzaram as fronteiras soviéticas. Blitzkrieg, tanques, aviões, tudo parecia invencível. Mas o território russo é vasto. Suas estradas se transformaram em lama no outono, e seu inverno chega como uma guilhotina gelada. Tanques pararam, armas falharam, soldados congelaram. Mais uma vez, a geografia provou ser a verdadeira defensora da Rússia. Não foi só no frio que impérios pereceram. O deserto também é um campo de batalha implacável. No norte da África, durante a Segunda Guerra Mundial, o general Erwin Rommel, a raposa do deserto, conduziu seus tanques pela areia em busca de supremacia, mas a batalha de El Alamein mostrou que a areia engole máquinas, o calor suga a vida e a falta de água é mais mortal que balas. O deserto não tem amigos, não perdoa erros e não oferece refúgio. As florestas também escondem armadilhas mortais. Em 9 d.C., 3 legiões romanas marchavam pela Germânia sob o comando de Públio Quintílio Varo, mas a densa floresta de Teutoburgo
com suas trilhas estreitas e pântanos traiçoeiros, transformou-se em uma armadilha perfeita. Os germânicos emboscaram as legiões, e Roma sofreu uma das maiores derrotas de sua história. A fronteira do Império nunca avançaria além daquele ponto. O mapa da Europa foi desenhado pela selva. E não é só os antigos que sentiram a força da natureza. Durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos, a maior potência tecnológica do século XX, enfrentaram um inimigo invisível, a selva tropical. Árvores densas escondiam soldados, túneis subterrâneos desafiavam radares, o calor e a umidade debilitavam tropas. A selva era uma aliada dos Vietcongs. Nenhum helicóptero, nenhum bombardeiro, nenhum tanque pôde derrotar aquele inimigo silencioso. Rios também foram decisivos. Na Guerra Civil Americana, quem controlava o rio Mississippi controlava o destino do conflito. A vitória da União em Vicksburg em 1863 partiu os Estados Confederados ao meio. O rio não era apenas um curso d'água, era uma estrada de suprimentos, uma linha vital. A geografia fluvial selou o destino dos Estados Unidos. E se rios, mares e montanhas decidem batalhas, os mapas são as armas invisíveis. Exércitos não marcham no vazio, eles marcham sobre mapas. De Roma antiga até os satélites modernos, a cartografia é a chave da vitória. Um erro no mapa significa derrota. Uma leitura correta do terreno pode significar a salvação de um império inteiro. A história da humanidade é a história de generais tentando dobrar a geografia, mas nenhum deles conseguiu. Impérios surgiram e caíram, cidades foram erguidas e destruídas, mas montanhas permanecem erguidas, rios continuam correndo, desertos seguem áridos e mares continuam revoltos. A geografia é a soberana definitiva. Ela não esquece, não perdoa, não se curva diante de ambições humanas. Homens podem até escrever a história, mas quem segura a pena de fato é a terra. E diante da geografia, todos os impérios, todos os exércitos e todos os reis não passam de visitantes passageiros. Se você curtiu o vídeo até aqui, peço por gentileza que deixe o seu like, se inscreva no canal e me ajude a realizar o meu sonho de 100 mil inscritos. Muito obrigado, tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e até a próxima.